Boa noite, todo mundo. Muito bom. É uma alegria imensa estarmos aqui. É uma casa que a gente tem imenso carinho, né? Já participamos dessa casa, já estivemos em outro momento aqui. Mas hoje, especificamente, a gente tem mais a agradecer, né? O mês de novembro foi um mês, assim, bastante complicado. Eu estive na UTI durante 28 dias. E eu sei que a casa inteira, e das Ostras inteiro, vibrou aí pela recuperação. E a gente só tem a agradecer, né? Página virada, momento vencido, trabalho em vista, né? Então vamos trabalhar no dia de hoje. A gente tem um pouquinho de dificuldade com a voz, né? Até para falar é desafinado, né? Mas isso está bem resolvido. E estando bem resolvido, a gente fica com muita tranquilidade. A espiritualidade, como sempre, se apieda da gente, e é por isso que a gente segue nessa tarefa. Nós podemos imaginar que os desafios da Casa Espírita na atualidade são imensos. Mas nós podemos já de início pensar que a atualidade ela converte numa série de coisas vivenciada, experimentada por todos nós. E quando nós nos juntamos, quando nós nos encontramos aqui, né, nesse chão, nessa casa ou nessas casas, as vivências, todas as vivências, elas se completam. Só que para a gente pensar dessa forma é um pouquinho difícil, porque de verdade nós gostaríamos de estar aqui e encontrar todo mundo muito bonzinho, né? Todo mundo assim já bem angelical, né? Com sorrisos lindos, não é? É verdade, a gente queria isso. Todos nós gostaríamos que a Casa Espírita fosse um local realmente onde essas nossas experiências fossem mais tranquilas do ponto de vista das experiências de cada um de nós. Então nós não podemos esquecer que nós somos espíritos, e em sendo espíritos nós vivemos outras experiências e estamos aqui vivendo elas para prepararmos para uma próxima viagem, né? E isso, até a gente conseguir envolver nesse sentimento e ter a noção desse espaço, comprometendo a nossa fidelidade a Jesus, não é fácil, porque isso é o grande aprendizado. Esse é o grande desafio, estarmos aqui e entendermos que nós somos espíritos eternos. É difícil, não é difícil para quem chegou aqui hoje, para quem já está aqui há 50 anos, há 30 anos, há 20 anos, a casa não tem 50 anos, né? Então, 34. Então, quem chegou aqui há 34 anos, então, todos nós estamos em provas. Todos nós estamos em um estreitamento das vivências que nós já experimentamos antes de estar aqui. E por isso, as turbulências, não é? E se fosse todo mundo já muito bonzinho e muito arrumadinho, nós não estaríamos aqui. Nós precisamos de reencarnar, não é? Se estamos aqui é porque necessitamos reencarnar. E aí, quando eu estava lá estudando sobre o tema, eu comecei a lembrar de questões da própria vida, da própria existência. E nós vamos ter, primeiramente aqui, logo nessa introdução, pensarmos numa coisa interessante. São 3 Fs, né? Foco, força e fé. Foco, força e fé
significa de fato, de verdade, que nós precisamos constantemente buscar a nós mesmos e dizer assim: qual é o meu foco? Como eu comecei? Quando eu comecei? Quando eu conheci a doutrina espírita? Como eu era quando eu conheci? Aí cada um vai fazer essa análise para perceber como que cada um de nós se encontra. E essa é uma avaliação que cada pessoa pode fazer. Hoje ainda, né? Quando a gente pensa no foco, nós vivemos muitas experiências, e em vivendo muitas experiências, nós acabamos por gostar, por exemplo, profissão. Às vezes a gente gosta de muita coisa, você quer estudar muita coisa. Adolescente é muito assim, né? Ele fala que quer medicina, né? Na hora lá de escolher lá para o Enem, ele quer medicina, mas ele gosta também de astronomia, e ele gosta também de culinária, né? De gastronomia. E aí a gente vai pensar o quê? A gente vai pensar que esse espírito enjaulado nesse corpo, ele necessita de foco, precisa de foco. Todos nós falamos aqui do adolescente, mas todos nós precisamos de foco. E aí precisamos de perguntar, nos perguntar toda hora: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aqui? Por que eu saio da minha casa para chegar a uma casa espírita? Isso é foco, e não é fácil mantermos o foco. Já imaginou se nós mudarmos o foco toda vez que a gente observar que a moda, por exemplo, mudou? Vai ficar complicado, né? Então nós temos que ter um foco. É claro que a gente vai mudar, porque se a gente desenvolve afetos, saberes, constrói formas de aprendizado, o nosso foco algumas vezes poderá mudar, mas ele permanecerá firme. E isso é uma coisa que nós não podemos perder. E aí o outro item é a questão da força. Precisamos de ter força. E quando a gente diz de necessitar da força, não é essa força de quebrar alguma coisa, né? Fazer uma força brutal, mas força em domar a nós mesmos. Como que nós aprendemos a domar a nós mesmos? Esse é um exercício fundamental para que o foco permaneça aceso, vivo. Quando nós não associamos essas duas coisas, se o vento tocar para lá, a gente vai. Se ele tocar para cá também, a gente vem. E por aí nós vamos nos perdendo. Foco e força. E aí, o último F, né? Fé. Todo mundo aqui tem fé? Fé, já nós aprendemos, né? É uma das primeiras lições que o Espiritismo nos ensina, né? Qual é essa lição? A fé inabalável é aquela que, alguém sabe? Ninguém? Fé inabalável? Sim. Mas Kardec fala da fé de uma forma bem ampla. Fé inabalável é aquela que o quê? Ela vai permanecer acesa, independente de qualquer força maior. Já imaginou se nós passarmos por uma tempestade e a gente achar que aquela tempestade vai nos levar e realmente nós deixarmos fazer com que a nossa força seja abalada e em função dela ou em função disso nos perdermos? Precisamos ter uma fé inabalável, né? Kardec vai nos ensinar essa relação com a fé. E a fé inabalável é aquilo que a gente percebe que pode nos
motivar a mudanças, mas nós vamos permanecer acesos, permanentemente ligados àquilo que é a nossa condição de estarmos na terra e encarnados. Por motivos maiores, nós podemos ainda analisar, né, que a função da casa espírita nesse momento depende de todos nós. Já imaginou se nós chegássemos aqui, todos nós quiséssemos, por exemplo, sentar na primeira cadeira, nas primeiras cadeiras? Vai ser complicado, porque não dá para todo mundo sentar na primeira. Então vai ter pessoas que vão chegar primeiro, vai sentando até encher o salão, não é assim? Isso é uma organização que depende de todos nós. E aí a gente vai ler um trechinho só para a gente não perder o foco, né? Que diz assim, ó: inegavelmente o Espiritismo está na vanguarda do Espiritismo religioso no mundo. A vanguarda é inegavelmente a vanguarda do Espiritismo, do pensamento religioso no mundo. Nós precisamos entender que nós estamos em uma religião que ela já está no futuro. E quando ela está no futuro, ela nos convida a retirar de nós uma coisa terrível, terrível, para que a gente vença a nós mesmos. A primeira coisa, o preconceito. Se dentro das casas espíritas, se dentro de nós, né, da nossa mobilização, nós conseguimos vencer o preconceito, 80% das questões serão resolvidas. Porque onde nós convivemos com muitas pessoas, a responsabilidade não pode ser de alguém. A responsabilidade tem que ser minha, mas tem que ser de todos, tem que ser de cada um de nós. E para isso é preciso experimentar essas três forças lá de trás. Vamos lembrar qual foi a primeira? Foco. A segunda e a terceira? Fé. Se nós tivermos isso, nós teremos uma fé inabalável. E essa fé inabalável vai nos levar a crer que o desafio da casa espírita é se mobilizar pela tradição e origem, aquilo que Kardec colocou para nós lá nos primeiros tempos. A casa espírita precisa divulgar e estudar e divulgar e praticar. O que? As obras básicas. Não adianta entrarmos no modismo quaisquer, porque o modismo não vai nos levar a nada. A moda passa, assim como o corpo. O corpo passa, né? Eu adoraria ter 18 anos, mas agora nem de espiritismo dá mais, já tem mais de 18 anos, né? Então o que a gente vai experimentando? A gente vai experimentando que a gente modifica, que a gente experimenta outras questões, a gente pode conhecer, mas a gente não pode ceder, dar espaço, permitir que tudo seja possível, porque isso é autoconhecimento, isso é privilegiar o conhecer a ti mesmo, cada um de nós conhecendo a nossa vocação aqui na Terra. E aí nós precisamos de quê? Nos evangelizar. Como é difícil nos evangelizar, não é? Ou é fácil? Aqui é fácil? Todo mundo se evangeliza? Como é que é isso? É difícil, não é? Manter a tradição não é manter a tradição de alguém, de alguma coisa. Não, é daquilo que foi ensinado por via dos ensinamentos de Jesus. Essa é a tradição. E como é difícil
ser caridoso com aquele que trabalha comigo numa tarefa. Como é difícil ser caridoso com aquele que marca para chegar 8 horas, mas ele chega 15 para meio-dia. Exagerei, né? Então, de verdade, estar espírita não é fácil. E aí a gente entra agora para um campo de pensamento bastante difícil. É o campo trevoso. Todos nós, de alguma forma, estamos, muitas das vezes, observando o campo trevoso. O campo trevoso que existe em nós e o campo trevoso onde a espiritualidade, aqueles espíritos que ainda utilizam de cada um de nós para fazer aquilo que não é preciso. Então, houve um tempo, e isso é muito interessante quando a gente observa isso, houve um tempo que para se construir ou para se fazer uma casa espírita, precisava de ir na delegacia. Alguém sabe disso? Precisava disso. Graças a Deus eu não participei, mas tem notícia. As reuniões mediúnicas, constantemente vem espíritos dizendo: na minha época não era assim não, na minha época era dessa e daquela forma. Ué, mas agora vocês estão podendo estudar isso? Agora vocês estão podendo ler isso de verdade? Hoje nós temos um leque de opções, estudos, livros. Precisa sim passar por uma orientação. As casas precisam de orientação, de pessoas experientes, leitoras, e que elas também consigam vivenciar. Mas, de qualquer maneira, nós precisamos entender que nós podemos ser utilizados por aqueles espíritos que querem ver o circo pegar fogo. E aonde que eles atuam? Antes era externo, era uma questão externa. E como é isso? Na questão externa, precisava de ir na delegacia, né? Para abrir uma casa espírita. E hoje, aonde que eles fomentam esse tipo de dificuldade? Dentro das casas espíritas. Dentro. Então, a casa espírita, assim como nós, quando a gente fala casa espírita, nós não podemos dissociar a casa espírita de cada um de nós, de todo esse público que está aqui, que somos nós, a comunidade espírita. E aí, eles atuam fazendo o quê? Colocando um contra o outro, as dissensões, as brigas, mas é que isso não acontece. Em Rio das Ostras, isso não acontece, não é verdade? Ou acontece? Então, a gente precisa assim, pensar, né? E aí a gente muitas das vezes, no calor, e aí não é o calor de março, ou de fevereiro, ou de dezembro, não, mas no calor das brigas, ou das aflições, melhor dizendo, é melhor que a gente se recolha em prece, se distancie, né? Porque quando a gente se conhece, a gente sabe também, a gente já está naquele ponto, né? Ouve a pessoa e aí a gente fica o quê? Quieto, ouvindo. Quer falar mais alguma coisa, meu irmão? Não é assim que a gente faz? É assim que deveria. Mas o que? Quando o irmão fala, não, mas você também, e aí a gente começa, o você também, e aquilo outro, começa o quê? As confusões. Então, os trevosos, que me perdoe a gente usar, né, essa palavra, porque todos nós estamos em aprendizado. Não existe. Se tem alguém que já passou por todo o aprendizado, não está aqui mais. Se estamos na terra, estamos, não sei se num grande barco, não sei se num grande navio, mas todos a caminho de uma coisa importantíssima: aprender. E para aprender tem que se despir do preconceito. Quem não se despe do preconceito
não vai conseguir chegar à terra nova, seja aqui ou mesmo do outro lado, porque é na questão do preconceito que nós vamos poder avançar. É na questão do preconceito que nós precisamos de reter as nossas forças, ter o nosso foco e visualizar uma fé inabalável, capaz de nos dar sustentabilidade para quaisquer questões. O contrário disso, nós, lá quando a gente era bem criança, não estou vendo aqui nenhuma, é só ela aqui, a gente brincava, né, de faz de conta. Espiritismo não dá para brincar de faz de conta. E por que não dá? Porque não há sintonia. Então é necessário fazer para valer. Se você marcou para 8 horas, chegue pelo menos 8h10, não 8h15, né? Agora 15 para meio-dia não dá, porque aí está brincando muito, está fora do contexto. Alguém caiu ou tentaram derrubar, a escada estava muito alta e aí caiu, é preciso dar as mãos, porque quando um cai, cai a sociedade inteira. E quem diz isso é Allan Kardec. Isso não está dentro da minha cabeça somente. Talvez agora com conhecimento por ter voltado a essa questão. Então nós precisamos assegurar imediatamente as bases da doutrina espírita. E as bases da doutrina espírita é de fato e de verdade Allan Kardec, Jesus e os Espíritos. Tudo que for contrário disso são falácias. E falácias nós temos que ter cuidado. Ouvido para ouvir, mas cuidado para que a gente não reproduza. E aí, o que acontece? Os nossos irmãos menos avisados, junto dos nossos filhos, eles vão fazer o quê? A festa. A festa está feita. E aí, fomenta aqui, fomenta ali, fomenta lá, fomenta daqui a pouco. O que é um desassossego vira uma verdade, não é? E virando uma verdade vai ficar difícil. Tem duas coisas que são antídotas, né? É aquilo que acaba com o problema. O que é o acabar com o problema? Primeiro é o trabalho, né? Trabalhar. E depois que a gente está no trabalho, ou junto, a gente precisa estudar, conhecer. E quando a gente estuda, se eu disser para vocês assim, olha, esse ano, isso é uma verdade, esse ano eu fiz 2018, eu tive a alegria de fazer 30 anos em reunião mediúnica. Isso não é contar isso não é nenhum privilégio, mas é sim um compromisso e um esforço na tentativa de ser uma pessoa melhor. Todos os dias, foco, força e fé. Quando a gente não tem isso, a gente vai se perdendo. Não é fácil, mas aí a gente precisa pensar que quando a gente não estabelece essa razão, esse equilíbrio, e aí equilíbrio busca, né? Porque equilibrado a gente tem as nossas sequelas, as nossas dificuldades. Por isso nós estamos na Terra. Então nós precisamos manter as bases da doutrina. Aquilo que Kardec, lá no início, quando começou a doutrina, entendendo que hoje nós não precisamos mais, graças a Deus, ir à delegacia para se abrir uma casa espírita, mas a gente precisa sim, no desafio de estar, pensar como nós chegamos aqui, que tipo de alívio a doutrina espírita nos deu, nos dá, nos sustenta e nos faz pertencer a uma rede de solidariedade,
de conhecimento. É esse conhecimento que de verdade vai fazer o diferencial entre todas as religiões. Então, se eu disser aqui, olha, o Espírito esteve aqui comigo e disse que é para sair todo mundo de cabeça para baixo, os pés para cima e a cabeça para baixo. Me interne, né? Porque não é possível. É possível essa orientação, mas é necessário que nós tenhamos senso crítico e dizer assim, ó, por mais que essa orientação é uma orientação de um irmão espiritual, isso não tem cabimento, porque isso não é um sacrifício agradável. O que é um sacrifício agradável a Deus? Um sacrifício agradável a Deus seria o quê? A gente vencer alguma coisa dentro de nós. Talvez, se a gente ainda tenha condição de pensar, a memória e a relação com a página que foi lida, nós estamos em Deus, ou não estamos? Estamos, não é? Emmanuel, essencialmente educador, né? Estamos em Deus. O que mais poderá nos abalar? Aí vem aquela história, né? Muitos medos, quanta dificuldade que nós temos. Medo, por exemplo, de desencarnar. Tem alguém aqui que tem medo de desencarnar? De verdade, de fato, desencarnar, todos nós. Eu quase fui. Aí chegaram lá, olharam e falaram, está muito indignado, nós não estamos aceitando qualquer coisa, volta. E aí tive que voltar, e eles vêm aqui, graças a Deus. E aí a gente tem que pensar em tudo que a gente recebe. Olha, entre um dia e outro, há uma noite, para que a gente refrigere a alma, não é? Mas a gente corre, né? Todo mundo está correndo. Tem um tal de WhatsApp, né? Quem aqui não tem WhatsApp? Faz só assim para eu ver. 1, 2, 3. Que coisa, só 3 pessoas não têm, não é? E aí a gente diz assim, olha, nós precisamos de nos desacelerar. Porque esse é um grande desafio, é o desafio da educação, é o desafio de eu não ter a necessidade, eu não preciso de comprar, eu não preciso de ir para o shopping toda hora, eu não preciso de tomar um pote de sorvete. Aí vai dizer assim, ó, mas saiu do tema, o tema não é o desafio da casa espírita? Essencialmente a casa espírita é uma escola. Todos nós, quem chegou aqui hoje, eu vi que algumas pessoas chegaram, né, vieram pela primeira vez, todos nós estamos matriculados nessa escola. E com matrículas assim, muitas com dependências, muitas dependências. Né? Aquela coisa assim, não passou em matemática, não passou em física, não passou em história, e por aí vai. Em função de quê? Em função de estarmos reincidentes em uma série de coisas. Então a casa espírita, ela deverá promover para que a gente consiga aprender, né? Aprender que a água fluida, quando a gente sai ali, né, vai ter os copinhos, e aí a gente pensa assim, mais um copinho. Não, eu já há bastante tempo eu tenho feito isso. Eu tenho problema de coração, arritmia cardíaca, né? E aí desde os 19 anos eu tenho isso. A pessoa, né, é aquilo, né? Você tem que desencarnar, você vai desencarnar. Chega um tempo que isso vai se acelerando. Claro que a gente não tem, você tem que cuidar. E às vezes a gente deixa para depois. Mas para quem que tem plano de saúde? Mas não tinha médico, mandou esperar, enfim. Né? São aquelas coisas que a gente vai deixando para depois. E aí a arritmia cardíaca,
o coração, ele é mais ou menos isso aqui, né? Cisto, diástole, e aí o que acontece? Ele dilata, é o chamado coração grande, literalmente, né? O coração grande, vamos aprender isso aí, ó. Aí você tem o coração grande. Quando você faz isso, o seu sangue tem o quê? Dificuldade para circular. E de repente tira uma radiografia, né? Nem sei se o termo é esse, né? Faz uma radiografia. E aí, o que acontece? A leitura de alguém foi dita assim: olha, você está com pneumonia. Aí você fala assim: pneumonia? Como assim? Eu não tenho pneumonia. Mas depois de 8 dias foi perceber que não era mesmo a pneumonia. Era a sombra do coração que está dentro lá da caixa torácica. E aí aconteceu uma coisa que não aconteceu com todo mundo, aconteceu com quem precisava. E aí como é difícil entender isso, não é? Mas por que não aconteceu com o senhor? Aconteceu comigo, não estava envolvido nesse cenário. Então a casa espírita é de verdade essa escola que vai nos conduzir a ter, vai nos conduzir a aprender a ter serenidade. Estamos num momento muito difícil da nossa era. Mas por que estamos num momento difícil? Porque é o momento que nós vamos ter que ter. Quais são as 3 palavrinhas? Todo mundo aqui tem isso, né? Ninguém para, todo mundo faz a prece quando vai dormir, acorda disposto, faz aquela prece de agradecimento, não é assim? Todo mundo vive assim? Então, de verdade, nós precisamos fornecer aos espíritos. Aí a gente esquece, fornecer como assim? A gente esquece de uma coisa importantíssima: anjo da guarda. Alguém falou hoje com o anjo da guarda? Quem conversou com o anjo da guarda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Melhorou, né? Mas o WhatsApp ainda está aí, não é? Então, assim, de fato, de verdade, precisamos dessa orientação. Nós esquecemos do nosso anjo da guarda, né? Temos a encarnação, temos pai, mãe, irmãos por afinidade, não é isso? Mas nós esquecemos que nós temos também o nosso anjo da guarda. E aí, o meu anjo da guarda desistiu de mim. Não, você desistiu dele. Né? E aí como é que ele vai atuar? Como é que você vai à casa de uma pessoa que a pessoa não abra a porta? Vai ficar um pouco difícil. Mas o WhatsApp, todo mundo está lá, né? E manda coisas e coisas. Então, esse processo, e a gente está falando de uma forma descontraída, mas é um processo de educação. É um processo seríssimo que a humanidade está passando. Aí vai falar assim: esse rapaz está equivocado. A tecnologia tem que ter usada. Claro que tem que ser usada. Mas quantas vezes na semana a gente faz culto no lar? Uma vez, né? A gente escolhe um dia, horário, senta lá, fica de 15 a 20 minutos e a gente termina cada uma prece. Não é assim? E o WhatsApp? Toda hora, plim, plim, a gente está lá. Não é? E quando fica sem o WhatsApp? É como se tivesse desencontrado de uma pessoa. Não é? A gente fica complicado. Então nós precisamos desacelerar. A casa espírita precisa nos orientar através dos estudos, esse desacelerar das pessoas, de todos nós. Mas não é o outro, não. Sou eu e todos nós que estamos aqui. Esse é um grande desafio de todos nós espíritas. Já viu quando lê aquela página maravilhosa, aí a gente fala assim: adoraria que fulano estivesse, não é? Mas aquela página, ela é para nós, para nos dar consciência de que nós somos de Deus,
né? O espírito Vitor Hugo, ele diz que o homem traz a razão. Um dos poemas dele, que ele fala do homem e da mulher, ele diz assim, né? Que o homem traz a razão, a mulher a sensibilidade. Se nós juntarmos, aí já é a interpretação que eu estou dando, se a gente juntar essas informações, a gente vai observar que é o que nós precisamos, juntar sensibilidade e razão, porque nós não podemos ser só razão e não podemos ser só sensibilidade, porque senão nós vamos nos desmontar todo dia, toda hora, não vamos conseguir ter foco, força e fé. E por que isso? Porque nós não aprendemos. A nossa educação em natural, ela nos coloca para competir. Essa é a educação que nós estamos fazendo. A educação dos nossos filhos, a educação até dos bichos, o adestramento é para competir. Enquanto que a nossa educação, ela deverá ser para quê? Para que a gente se torne mais sensível, mais agradável, mais razão, um pouquinho mais todas essas coisas. E é por isso que nós chegamos na casa espírita e nós não nos adaptamos em nada. Lembra daquela senhora lá no filme Nosso Lar, da obra de André Luiz? O espírito chega para ela e fala: mas já foi te oferecido isso. E aí não fica, ela não ficava em nada. Quantas vezes a casa espírita fala, eu acho que estava até aqui no folder, dizendo assim: venha participar dessa obra. E aí tem gente que assim, fala assim, eu ainda não me encontrei. Quando alguém fala assim, que já é maduro, né, já tem mais de 20 anos, como assim não se encontrou? Alguém deixa de encontrar, por exemplo, o almoço, a janta? Ninguém. E a gente parte de um pensamento bem razoável. A questão, por exemplo, da alimentação. A gente não esquece em momento nenhum. Acionou e a gente vai aonde está? Geladeira, fogão, lanchonete, não é assim? Mas a gente não se encontra na casa espírita. Por que isso? Por que será que a gente não se encontra? Será que nós não estamos resistentes ao nosso processo de evangelização? Será que nós estamos ainda na casa espírita na condição daqueles ou daquelas pessoas que estamos esperando, mas esperando por quê? Porque aí, quando chegarmos do lado de lá, vai ser um pouquinho complicado. E por que será complicado? Porque as nossas malas e a nossa condição de estarmos vivendo aqui na Terra, é necessário que a gente evolua, é necessário que a gente mude, mas não é para mudar o foco, é para mudar a forma do aprendizado. Quantas vezes a criança não consegue dormir cedo, e aí a gente tem que usar de algumas estratégias, desligar a televisão, né? Contar uma história, abraçar, conversar, entendê-la, para que ela acalme. Ela está pedindo a nossa atenção, e nós estamos acelerados. E estando acelerado, a criança também fica acelerada. Ninguém vivencia isso, né, gente? Que a gente não está misturando estações, não. A gente está querendo deixar bem claro: a casa espírita é um educandário. Não é quase, é um educandário. A casa espírita é um hospital. Por isso que nós estamos, né, com esse regime semiaberto. A gente vem aqui, vai para casa, volta. É por isso que nós estamos aqui.
É nesse sentido que a casa espírita, ela é farol de luz. É nesse sentido que quando a gente pensa, a gente tem que passar pelo crivo, né? Se for útil, se é necessário, porque nem tudo é efetivamente para que a gente fale, para que a gente diga, em função de quê? Em função do nosso aprendizado. A casa espírita é um educandário. Só para a gente ir caminhando para o nosso foco final, e a gente pode dizer assim, né? É uma pergunta bem descontraída, apesar dela ser forte, mas a intenção é apenas despertar em nós, em cada um de nós, aquilo que nós precisamos dar foco. Quem aqui dessa assembleia toda tem tarefa na casa espírita? Só fazer assim. Olha, um número bom, né? Mas temos muitos ainda candidatos. Vamos efetuar essa matrícula, né, de candidatos. Procure a direção da casa, as pessoas que trabalham na casa, porque é isso, é para isso. Porque se a gente pensar, esse desafio, quando a gente pensa assim, desafio da casa espírita, é desafio nosso. A casa espírita somos nós. Nós só aprendemos a caminhar caminhando. A paz. Só podemos entender a paz sendo a paz. Não há como a gente imaginar a paz sendo uma pessoa que vive criando, né, questões de desajustes. Não é possível. Então é preciso que a gente se candidate ao trabalho. É esse trabalho que vai renovar as nossas forças, que vai nos ajudar no foco e que vai nos ensinar a ter fé. É também nesse sentido que a gente pode perceber que, quando eu falei as bases doutrinárias, é saber qual é o nosso papel aqui na casa espírita. Não é? E todo mundo precisa se perguntar, né? Não é a direção da casa que vai dizer, é isso, é aquilo. A direção pode até ajudar, mas de verdade, tudo isso no desafio, há uma questão que eu creio que todos nós já ouvimos falar, é a questão do livre-arbítrio. Não há como alguém dizer que você vai ter que fazer, porque a casa espírita não é uma empresa. A casa espírita são pessoas que, por afinidade, estão juntas em um trabalho voluntário. Então, quando nós, toda terça, todo domingo, todo dia que tem tarefa, nós estudos, nós vemos, isso é valioso, mas precisa ir além, precisa caminhar um pouco mais. E por que nós temos que caminhar? Porque senão nós estamos repetindo aquilo que nós fizemos lá atrás. Lá atrás, é possível que muitos de nós não tenhamos escolhido ser espíritas. E aí, muito lá atrás, entre Jesus e Barnabás, nós ficamos com Barnabás. Não é? Você vê, a pessoa que nos fala tem dificuldade, é desafinado até para falar. Quer dizer, por que fala? É a escolha. São as escolhas que foram feitas erradas. E em fazendo escolhas erradas, as deficiências vêm, elas aparecem. E a gente precisa trabalhar muito a nossa aceitação, porque senão a gente pira, né? Fica confuso. Hoje nós temos um processo muito grande, avassalador, que são as depressões, né? Isso daria um outro tema, e que eles desencadeiam uma série de questões dentro da casa espírita, não é? E assim, há questionamentos bastante difíceis, porque é uma questão de saúde e uma questão delicada. Então nós não podemos achar que a questão da depressão é uma brincadeira qualquer.
que não? Porque não podemos pensar nisso, porque em verdade, o que vai ocorrer com cada um de nós? A pessoa que tem depressão, se alguém disser que tem depressão, a gente não vê, a gente não sabe. Se uma pessoa, por exemplo, corta o braço, ela cortou o braço, e aí eu vou dizer, olha, o que foi, né? Como que foi isso? Cortou o braço, está todo mundo vendo. A depressão é a dor da alma, da existência. E em sendo, não há como, muitas das vezes, você dar aquele tapinha, que é assim que nós fazemos, e resolvemos as questões. Então, retornarmos à base é fundamental. É fundamental que nós espíritas voltemos, pratiquemos, estudemos as bases. Voar é preciso, mas não se pode perder o foco. Se a gente observar os pássaros, as andorinhas, elas andam em foco e em ver. Elas não perdem, porque uma não se perde da outra. Então nós não podemos, de forma e hipótese alguma, abandonar qualquer questão. É preciso trabalhar esses três focos. Quando a gente não faz isso, nós nos fragilizamos, né? E aí a gente precisa de ser forte. A nossa educação também não tem nos ensinado ao longo do tempo a sermos fortes, né? Muitos de nós criamos os nossos filhos mimados, cheios de vontade, né? Isso não é uma crítica a ninguém, não, isso é uma observação. Nós necessitamos ensinar os nossos filhos a serem fortes, porque a gente não sabe como que vai ser amanhã. Alguém sabe? Me conta. Ninguém sabe. Então nós temos que ensinar a ser forte, a aceitar as pessoas como elas são. Como nós temos essa dificuldade, né? Eu numa determinada época, conversando com uma pessoa, que era um desabafo, né? Uma pessoa amiga, a pessoa falando com a gente, ela dizia para mim que ela se irritava comigo pelo jeito, da forma que eu falava. Claro que isso veio e voltou, né? Porque aí a gente tem que ter também um pouquinho daquela blindagem, né? Mas a gente precisa, assim, colocar a pessoa, situar quem é você, né? Não era uma discussão, era uma observação para um entendimento. E às vezes a gente precisa assim. Então é a duras penas que cada um de nós se encontra nesse processo de aprendizado. Então a casa espírita, ela será sempre o farol, ela será sempre um feixe de luz. Mas para ser isso, nós temos que estar todos os dias perguntando. E perguntar assim, ó, como é que nós chegamos à casa espírita? Faz uma voltinha, vai lá, faz hoje ainda. Como que a gente chegou? Como que a gente está hoje? Então, quando a gente pensa nessa relação de como nós estávamos e como nós estamos, nós vamos dizer para nós mesmos que nós aprendemos com as nossas dores, com as nossas dificuldades, com os nossos irmãos, com o irmão que às vezes falou uma verdade para a gente, que a gente não tenha gostado, mas que a gente não busque isso como fundamento para que a gente esteja aqui. Eu não vou lá mais porque o Fábio é uma pessoa muito chata. Isso sim, nós vamos orar um pelos outros, né? Porque se a gente for chato e abandonar, o que vai acontecer? A gente vai se perder. E em se perdendo, perdemos todos, né? Quando cai alguém em sociedade, cai todo mundo. Não cai alguém. Então essa história do preconceito, de qualquer outra questão dentro da casa espírita, precisa ser analisado de uma forma mais caridosa. Aquele lema antiguíssimo, né? Fora da caridade não há salvação. Essa máxima é extremamente verdadeira.
essa máxima, ela deve nos trazer muita emoção, porque é isso que nos conecta à doutrina espírita. Porque um espírita que não seja caridoso, ele ainda não entendeu a doutrina espírita. Então é preciso fazer um trabalho de autoconhecimento, né? Assim como a semente não é uma árvore, nós podemos pensar que sem a caridade nós ainda somos apenas semente. Então a gente precisa de virar árvore, né? Hoje é terça, eu não sei que dia, acho que foi sábado. Eu tive com a Darcy Neves, né? E aí conversa, né? E aí eu falei assim: olha, você é uma árvore. Ela falou uma determinada questão, e aí me veio essa informação: você é uma árvore, nós precisamos ser árvore. Porque enquanto nós estamos aqui, por hora, nós somos uma sementinha. Essa sementinha precisa de virar planta, essa planta vira árvore, e aí, né, a gente vai conseguir modificar o que estamos vendo aí. Muito difícil, muito complicado. E não é culpa de alguém, é culpa nossa, né? A resposta disso é culpa nossa. Então nós precisamos, voltando às bases, chegando ao fim, a gente precisa fazer culto no lar. Quem aqui faz culto no lar? Aumentou o número. Que maravilha. Quem aqui faz culto no lar todos os dias? Diminuiu. Mas nós vamos chegar lá. Nós não podemos o quê? Desistir. Não é ação medicamentosa o culto no lar. Aí alguém pode dizer assim: mas isso é fanatismo. Não. Alguém deixa de almoçar e diz que é fanatismo? Ninguém diz, não. Todo mundo almoça, às vezes repete, né? E ninguém diz que é fanatismo. Mas fazer culto no lar todos os dias é fanatismo, não é? Toda panela sabe o quê? Toda panela sabe o quê? O calor do fogo, né? Toda panela sabe. Então, se a gente já descobriu que a água fluida é uma ação medicamentosa, por que nós não vamos à água fluida? Por que nós não fazemos o culto no lar? É indicado uma vez por semana. Mas nós não temos medicação que a gente toma de 6 em 6 horas, não é? Aí a gente fala assim: não, mas é porque ele teve passando mal, como é que é? Em novembro, né? Mas em novembro a gente fez 2 por dia, né? Mas a gente já tem esse hábito do culto no lar todos os dias há muito tempo. E não é fanatismo. Pode-se ir à praia, pode sair com o cachorro, pode andar de bicicleta, de carro, de avião, pode pular de paraquedas, pode fazer tudo. Mas a gente precisa reservar um minutinho para que a gente ajude no desafio da Terra. E a Casa Espírita é esse farol. A gente precisa ver, sentir e fazer com que isso, em verdade, se irradie. Cada casa espírita é um foco de luz. Mas eu tenho mais afinidade com X. Ótimo. Agora, eu já fui em várias, não tenho afinidade com nenhuma. É um problema, gente. Isso é aquilo. É quando alguém diz assim: eu não tenho problema nenhum, por isso que eu não preciso de ir lá, de tomar paz, eu não tenho problema nenhum. Isso já é um problema. Não ter problema, porque todo mundo tem problema. Nós reencarnamos para termos problemas, para vivenciar, experimentar e modificá-los. Quer dizer, nós não somos criados para termos problemas, mas nós estamos na Terra para resolver os nossos problemas, as nossas pendências de química, de física, de matemática, enfim. Que Jesus nos abençoe, permaneça junto de nós através do anjo da guarda e permaneça também nos dando aquilo que nós estamos procurando, ou seja,
a força necessária, né? O foco e a fé robusta. A fé robusta não é aquela que espalha as pessoas. A fé robusta é aquela que a gente compartilha com as pessoas. Então, que nós tenhamos uma semana cheia de paz, cheia de luz, e o grande desafio é retornar às bases da doutrina espírita. Que Jesus fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.